boa tarde. Estamos de volta com o programa Estética na TV. Hoje falando sobre o aparelho de laser terapia. E você que está assistindo pode participar do nosso programa através do nosso chat e mandar pergunta para a Aline. As melhores perguntas serão respondidas ao vivo aqui. E as outras perguntas podem encaminhar para o e-mail da Aline que a gente vai dar no final do programa. Aline, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Aline, conta pra mim, conte-me tudo, não esconda nada. O que é esse aparelho de laser terapia que está sendo um sucesso, esse pré-lançamento? Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, desejar uma ótima tarde a todos os telespectadores, né? E dizer que realmente é um equipamento de muito sucesso. Na verdade, o que a gente está fazendo é um pré-lançamento. Em novembro ele já estará no mercado, que é o equipamento Fluence, que é uma novidade em fototerapia no mercado, tá? Ele atende várias áreas de atuação, então é um equipamento bastante versátil do ponto de vista terapêutico, né? Nós trabalhamos com 2 tipos de luz de LED e 2 tipos de luz de laser, né? E por conta dessa variedade de luzes, nós conseguimos atender uma quantidade de patologias relativamente grande, né? Então é um equipamento que realmente tem feito muito sucesso em clínicas de estética e a gente tem visto realmente o sucesso por conta dessa novidade. Aline, o que é laser e o que é LED? É um aparelho de laser terapia e LED terapia, mas qual a diferença das duas formas de agir aí do aparelho? O laser já é muito conhecido na terapia convencional de uma maneira geral, né? Na fisioterapia, reabilitação, é um equipamento já bastante utilizado. O LED, na verdade, é um equipamento bastante novo, né? E inovador também. E a combinação de LED e laser é o que tem trazido um resultado bastante eficaz nos tratamentos. E hoje, como o nosso foco é estética, né, como o próprio nome diz do programa, então a gente consegue atender uma gama de patologias grande. Laser e LED são luzes, né, radiação eletromagnética, que elas são bastante parecidas do ponto de vista de luz emitida. Porém, o LED ele tem uma divergência medida em graus que a gente consegue atender por conta disso uma área maior de tratamento. Isso acaba sendo uma vantagem em relação à terapia, né? Em relação ao laser, o LED ele é diferente em 2 aspectos. Ele não é coerente e nem colimado como o laser é, né? Por conta disso, a gente consegue atingir uma área maior de tratamento. O laser ele é bastante específico e bastante diferente da luz branca, né? Ele é monocromático, ele é unidirecional e ele é coerente, né? Então ele se diferencia e os tratamentos que a gente consegue abordar são bem específicos. O LED ele veio realmente para ser associado ao laser e com isso a gente acaba atendendo uma gama de tratamentos maior com essa associação. Alguns tratamentos que antes a gente não conseguia trabalhar somente com laser, hoje, por conta da associação de LED, nós conseguimos. Então, realmente, essa combinação é uma combinação de sucesso. Aline, quais profissionais podem fazer uso desse aparelho, que é uma grande novidade aí no mercado de estética, mas além da estética, além da esteticista, quais são os outros profissionais que também podem fazer uso desse aparelho? Como eu já disse anteriormente, o laser já é muito conhecido na área de reabilitação, né, da fisioterapia convencional. Por conta dos seus efeitos fisiológicos, a gente acaba trabalhando muito em traumato-ortopedia. Isso permanece com esse equipamento também, né? Mas além disso, o tratamento estético veio realmente para fazer diferença, né? Então o laser entrou na estética para fazer diferença, associado ao laser, ao LED. Nós conseguimos trabalhar também com podologia, acupuntura e também capilar, né? Então são várias áreas que conseguem ser atendidas com um único recurso. Isso é muito bacana, vários profissionais trabalhando com o mesmo equipamento. Olha só que legal esse aparelho. E você aí em casa, mande sua pergunta para a Aline que ela vai responder aqui na hora. Esse aparelho, como vocês podem ver, é multifuncional.
pode ser usado em diversos tratamentos. Aline, e na estética? Quais são os tratamentos que a esteticista vai poder oferecer ao seu cliente com esse aparelho? Como eu já falei também, a gente consegue atender uma gama de patologias muito extensa com esse equipamento. Tratamentos faciais, que é o que geralmente a gente pensa quando a gente fala em laser ou LED, e tratamentos corporais também. Às vezes muita gente se assusta quando a gente fala, né, em tratamento corporal com laser e LED, e é uma realidade hoje. Nos tratamentos faciais, nós incluímos acne, que os resultados são excepcionais, tratamento de hipercromia, iluminação facial, hidratação tecidual, rejuvenescimento, né, tratamento de flacidez tissular e rugas. Nós conseguimos tratar pós-operatórios, sejam corporais ou faciais, né? Edemas, edema palpebral, que é um grande problema, os nossos pacientes acabam buscando muito tratamento por conta desse tipo de alteração. Pós-operatórios, como eu falei de uma maneira geral, e para corporal, celulite, tratamento pós-peeling, né? Nós conseguimos trabalhar também. Enfim, então é uma gama de tratamentos muito grande que a gente consegue atender na estética. Nossa, que sensacional esse aparelho. E olha, Aline, este aparelho usado pelo esteticista, a esteticista quer saber, ele é muito difícil de se operar. O que é necessário para o esteticista ter para operar esse aparelho? Primeiro, eu conhecer um pouquinho mais sobre o recurso, né? Isso, independente do recurso que a esteticista lança a mão para os seus tratamentos, é de fundamental importância que ela saiba o que ela vai estar fazendo, né? Primeiro, conhecer as funções de cada luz, as suas aplicações, os seus efeitos fisiológicos, efeitos terapêuticos, e para poder, assim, consequentemente, determinar realmente se aquele recurso é ideal ou não para a patologia que ela vai atender, né? Depois, o funcionamento do equipamento ele é muito tranquilo. O LED, a única coisa que nós temos que programar é tempo de aplicação. E laser, energia que é dada em joules, tá? Então é muito tranquilo. Ele pode ser utilizado de uma maneira individual, né? Só laser ou só LED, ou ele pode ser utilizado de maneira combinada, LED e laser ao mesmo tempo. Isso facilita bastante e acaba nos auxiliando bastante por conta da questão do tempo de aplicação, né? Que no nosso tempo realmente hoje em dia é muito pequeno, a gente precisa trabalhar uma série de recursos associados, então é interessante a gente reduzir esse tempo de aplicação, que a gente consegue fazer na combinação dos dois. O nosso equipamento permite isso, emissão de LED e emissão de laser ao mesmo tempo. E depois, uma coisa que facilita demais são os protocolos já pré-estabelecidos no equipamento, né? Que facilitam demais a vida do profissional. Então, o aparelho, à medida que você já acopla o cluster, ele já traz os protocolos associados àquela luz que você está trabalhando, né? Isso facilita muito para o profissional, ele mostra exatamente o tempo adequado e a energia adequada para aquela patologia que você escolheu no momento da aplicação. Então quer dizer que a esteticista não vai ter nenhum problema em usar esse aparelho, basta conhecer um pouco, né, da estética, ter uma boa formação. Exatamente. Que ela vai ter os seus requisitos para poder operar o aparelho. É um recurso que veio para auxiliar mesmo, não para dificultar. Olha, já começam a aparecer aqui manifestações na internet de telespectadores. E uma é a Lete Esteves, palestrante de São Paulo, bacana, que parabeniza você, dizendo que você é muito competente. Ah, que bacana. Olha que legal. E o Derek Obrigada, Eduardo, Salete, que está sempre ligado no nosso programa, quer saber o preço do aparelho. Quanto vai custar esta novidade? Então, pessoal, o valor ainda não está totalmente fechado, mas o que eu consigo garantir para vocês é que o custo-benefício é muito bacana, tá? A HTM, por conceito mesmo, ela traz equipamentos de alta tecnologia, qualidade e com custo-benefício muito importante. Então, fiquem ligados que logo a gente vai estar divulgando valores também, mas pode esperar que vai ser muito bacana, de fácil acesso. E você, esteticista, que está em casa assistindo a gente, quando esse aparelho for lançado, você tem treinamento na Loja Estética. A Loja Estética fica em Santana, em São Paulo.
na rua Doutor Olavo Egídio, número 274. Comprando o aparelho com a gente, ou mesmo antes de comprar, você pode participar dos nossos treinamentos e aprender como se manuseia esse maravilhoso equipamento. Não é verdade, Aline? Com certeza. Tá certo. Ô, Aline, me diz uma coisa. Eu vi que esse tratamento de laser terapia com LED terapia é indolor. Mas na estética há aquele conceito que só funciona o que dói. O que você tem a dizer para esteticistas sobre isso? Primeiro, gente, que esse conceito tem que cair imediatamente por terra, né? Esse conceito de imaginar, na verdade a gente tem que tirar essa ideia dos pacientes, imaginar que uma massagem, por exemplo, tem que promover hematoma, chegar a esse ponto. Cabe ao profissional mostrar para a paciente que não é isso que promove resultados, né? Na verdade. Claro que existem recursos que promovem uma sensibilidade no paciente, trazem algum tipo de percepção em relação àquele recurso, mas existem recursos que não. Um deles, por exemplo, é o ultrassom, né? O ultrassom, o paciente não tem percepção, na verdade, de corrente nenhuma, mas nós sabemos do efeito terapêutico do ultrassom, inclusive a nível profundo, né? E o laser é a mesma coisa, seus efeitos fisiológicos e terapêuticos não precisam ser sentidos, na verdade, porque nós trabalhamos nesse momento, o Fluência, ele trabalha com luz, com laser e LED de efeitos terapêuticos, não destrutivos, né? Como, por exemplo, o laser para epilação, o laser que trabalha para remoção de maquiagem, de tatuagem, né? Então, são recursos diferentes e cada um tem a sua percepção. Então, imediatamente isso tem que cair por terra. Não é tudo que dói que faz efeito e não é tudo que não percebe-se que não tem efeito, pelo contrário, tá? Então, cada recurso tem a sua percepção. Na verdade, é isso que a gente tem que mostrar para o paciente. E um esteticista, um fisioterapeuta, um podólogo, um terapeuta capilar, um acupunturista bem preparado, vão saber, é um profissional que vai saber mostrar para o seu paciente conhecimento e, consequentemente, o paciente acredita. Ele não precisa perceber aquele estímulo para saber se está fazendo efeito ou não. Profissional de estética, cabe a você que detém o conhecimento ensinar o seu cliente, falar para ele exatamente isso que a Aline falou, que não é o que dói que dá resultado. Tem muita coisa boa, como ultrassom, como laser terapia, que não causam dor e dá um resultado maravilhoso. Em relação à dor, que não tem dor em dolor, é uma vantagem até esse tratamento, porque não tem que ficar passivo ao cliente, a sensibilidade do cliente no Perfeito. Tratamento, não é verdade, Aline? Exatamente, né? Então, imaginemos, por exemplo, um paciente de pós-operatório, que é um paciente que está extremamente sensível do ponto de vista de dor mesmo, né? E nós, de repente, precisamos utilizar só recursos que promovem alguma sensibilidade para o paciente. Muitas vezes isso não é adequado. A dependência também do terapeuta em relação à sensibilidade do paciente limita ele em alguns recursos, né? Então, existem pacientes que têm sensibilidade alterada por alguma patologia de base, por exemplo, como no caso de pacientes diabéticos que podem ter alteração de sensibilidade, e isso nos limita em alguns recursos, né? E o laser e a LED terapia não, porque na verdade a gente não depende, como você mesmo falou, da sensibilidade do paciente para poder nos direcionar em relação à intensidade, a parâmetros a serem utilizados. E realmente é uma vantagem. Tem muito paciente que muitas vezes não realiza tratamentos estéticos, terapêuticos de uma maneira geral por medo da dor, né? Fala, não, poxa, eu vou pagar para sofrer? Tem muita gente que pensa assim, o que não é adequado, né? A gente tem que utilizar o recurso que é necessário. Mas realmente a questão de ser indolor, imperceptível, isso é bastante confortante, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Aline, eu fiquei sabendo que esse aparelho é ótimo para celulite, é verdade mesmo? É verdade, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no momento da aplicação, né? No momento da aplicação corporal, vou mostrar o recurso na aplicação da patologia em celulite no fibroedema geloide. Aguardem. Pessoal, agora estamos indo para o break comercial e daqui a pouco a gente vai voltar com a demonstração do aparelho
Então não percam, aguardem, não saia do sofá que daqui a pouco a gente volta. É Estética na TV.